Meditação diária. 10 de novembro. Medo ou fé? Mas não importa o quanto corrêssemos, sempre levávamos o medo conosco. Texto básico, página 16. Para muitos de nós, o medo era um fator constante em nossas vidas, antes de chegar a Narcóticos Anônimos. Nós usávamos porque tínhamos medo de sentir a dor física ou emocional. Nosso medo de pessoas e situações nos deu uma desculpa conveniente para usar drogas. Alguns de nós tínhamos tanto medo de tudo que éramos incapazes mesmo de sair de casa sem antes usar. Ao ficar limpo, substituímos nosso medo pela crença na irmandade, nos passos e no poder superior. À medida que esta crença cresce, nossa fé no milagre da recuperação começa a colorir todos os aspectos de nossa vida. Começamos a nos ver com outros olhos, percebemos que somos seres espirituais e nos esforçamos para viver de acordo com os princípios espirituais. A aplicação desses princípios espirituais ajuda a eliminar o medo de nossas vidas. Abstendo-nos de tratar os outros de maneira prejudicial ou fora da lei, descobrimos que não precisamos ter medo de como seremos tratados. À medida que praticamos amor, compaixão, compreensão e paciência em nossos relacionamentos com os outros, somos tratados com respeito e consideração. Percebemos que estas mudanças positivas são o resultado de deixar nosso poder superior trabalhar em nós. Viemos a acreditar, não a pensar, mas a acreditar que nosso poder superior quer apenas o melhor para nós. Não importam quais as circunstâncias. Descobrimos que podemos caminhar com fé e não com medo, só por hoje. Eu não preciso mais seguir com medo, mas posso caminhar acreditando que meu poder superior tem apenas o melhor guardado para mim. Uau! Essa meditação de hoje, hein? Vai direto ao ponto. Medo ou fé? Uma dicotomia central na recuperação. Ela descreve o medo como esse companheiro constante na adicção ativa, né? E aí propõe uma substituição, a gente troca o medo pela fé. Mas como isso acontece de verdade no dia a dia? É disso que a gente vai falar. Como a literatura de NA, nos ensina a fazer essa troca. Vamos começar pelo começo. A meditação fala desse medo que impulsionava o uso de droga. Medo de sentir, medo das pessoas. O guia para trabalhar os passos também fala muito sobre o fundo do poço, né? Aquele lugar de desespero. Tem tudo a ver com esse medo, imagino. Totalmente. O guia descreve o fundo do poço não só como perdas externas, mas principalmente como um estado interno, de isolamento, de desesperança total. É quando as mentiras que a gente contava pra gente mesmo não funcionam mais, sabe? E aí a gente encara o vazio. A adicção desconecta a gente de tudo, os relacionamentos viram fachada e nesse cenário o medo, ele toma conta. Medo de sentir qualquer coisa sem a droga, medo do que a gente fez, medo do futuro, medo dos outros, medo da gente mesmo. É o que a meditação fala, né? A ponto de ter medo até de sair na rua. É paralisante. Com certeza. E aí vem a proposta da meditação. Substituir esse medo pela fé, apoiada em 3 coisas: a irmandade, os passos e o poder superior. Vamos pegar a irmandade primeiro. Como é que o contato com outros adictos em recuperação começa a desmontar essa muralha de medo? Porque, confiar em alguém de novo deve ser bem difícil no começo. É difícil, sim, mas a Irmandade ataca direto na raiz do problema, que é o isolamento. O medo cresce muito quando a gente se sente sozinho no mundo, né? Quando a gente chega numa reunião de NA e ouve outras pessoas compartilhando as mesmas dores, os mesmos medos, mas também falando de como encontrar uma saída, acontece uma coisa muito forte que a literatura chama de identificação. O texto básico fala que o coração de NA bate quando 2 adictos compartilham, né? Aquela sensação de não sou só eu. Exato. Não sou um único. Ver que outros passaram por aquilo e estão bem, estão limpos, dá uma esperança. Começa a quebrar o medo do desconhecido, que é a própria recuperação. O livro Viver Limpo também fala muito disso, de como essas conexões se tornam vitais
preenche um vazio que a droga deixava. Imagino que o padrinho ou madrinha tem um papel-chave nisso. O folheto de apadrinhamento fala dessa relação de ajuda, né? Alguém para a gente poder confiar e falar coisas mais difíceis. Fundamental. O apadrinhamento é como um treino para reaprender a confiar. É uma relação de apoio mútuo, um adicto ajudando o outro, ter alguém com mais experiência que já trilhou aquele caminho para guiar a gente, para ouvir sem julgar e, claro, para ajudar a trabalhar os passos. Que a próxima é ferramenta. Isso. É crucial. Essa confiança que a gente constrói com o padrinho, ela se expande para a confiança no programa, nos outros membros e, eventualmente, no poder superior. Entendi. Então, a Irmandade quebra o isolamento, o apadrinhamento constrói a ponte da confiança, e aí chegamos nos passos. A meditação diz que a gente substitui o medo pela crença nos passos. Como é que funciona essa mágica? Como os 12 passos ajudam a gente a lidar com o medo e a construir a fé, na prática? Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho que transforma. Os passos são tipo um caminho prático para a gente olhar para as causas do nosso medo e começar a viver por princípios que geram fé. Dá para pensar nos primeiros passos, 1, 2 e 3, como a base da rendição. Admitir a impotência no passo 1, nossa, isso tira um peso, a gente para aquela luta desgastante e medrosa de tentar controlar a adição. Deixa de dar murro em ponta de faca, né? Exatamente. Aí o passo 2, vir a acreditar num poder superior, e a literatura frisa muito, um poder superior amoroso, maior que nós mesmos. Isso desafia aquele medo de um Deus que castiga, que talvez a gente carregasse, abre espaço para a esperança. E o passo 3, entregar a vontade e a vida. Isso alivia o medo de ter que dar conta de tudo sozinho. É um alívio começar a confiar que tem algo maior guiando. Faz muito sentido. Essa primeira fase é tipo baixar a guarda, parar de lutar contra a maré. Isso por si só já deve reduzir bastante a ansiedade e o medo de errar de novo. E os passos seguintes? Como continuam esse processo? Pois é. Depois dessa rendição, vem a fase da faxina, né? Passos 4 a 9. Aqui, a gente encara de frente os medos ligados ao nosso passado, ao nosso jeito de ser. O inventário do 4 e a partilha do 5 fazem a gente olhar para dentro, com medo do que vai achar. O guia até brinca que a gente espera um monstro e descobre só um ser humano. Com defeitos como todo mundo. Sim, e trazer esses segredos, esses defeitos para a luz, tira o poder que a vergonha e o medo tinham sobre nós. Aí os passos 6 e 7. A disposição para ter os defeitos removidos. Isso exige fé para encarar a mudança, o medo do novo. Quem eu vou ser sem essas muletas? E os passos 8 e 9, as reparações. Nossa, isso é ação direta contra o medo das consequências, medo de encarar pessoas, medo da culpa. Exige coragem, mas liberta demais. Nossa, imagino. Enfrentar tudo isso de frente deve ser intenso, mas libertador mesmo. E para manter essa mudança, para não voltar para o padrão do medo, como os últimos passos ajudam? Aí entram os passos 10, 11 e 12, que são para manutenção e crescimento. O 10, o inventário diário, é a ferramenta para lidar com os medos e as emoções no dia a dia, só por hoje. Evita que coisinha pequena vire um bicho de 7 cabeças. O 11, oração e meditação, fortalece a conexão com o poder superior. A gente busca orientação para agir com fé e não por impulso, por medo. Ajuda a acalmar a mente, né? Sim, muito. E o 12, levar a mensagem e praticar os princípios em todas as áreas. Isso tira o foco dos nossos próprios umbigos, dos nossos medos e conecta a gente com um propósito maior. É a prática constante que firma a recuperação na fé. Os passos como um todo, eles mudam o nosso foco, daquela auto-obsessão cheia de medo para uma confiança espiritual. Fica bem claro como os passos são um programa de ação bem completo contra o medo. E isso leva a gente para o terceiro pilar que a meditação citou, a crença no poder superior. Ela fala em vir a acreditar, não a pensar, mas a acreditar que ele quer o melhor para a gente. Como que essa crença se aprofunda na prática além dos passos? Como a gente cultiva essa fé no dia a dia?
Essa crença não é um botão que a gente liga, né? É algo que se cultiva mesmo, como cuidar de uma planta. Começa com a mente aberta lá do passo 2, depois é um exercício diário de praticar a confiança, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. O Viver Limpo fala muito de ter fé no processo. Confiar mesmo sem ver. Exato. E as ferramentas do passo 11, oração e meditação, são essenciais para nutrir essa relação, buscar esse contato consciente. Outra coisa importante é observar, sabe? Prestar atenção. Como o poder superior age na minha vida? E na vida dos companheiros na Irmandade? Reconhecer essas provas, como algumas meditações falam, fortalece a crença. E talvez o mais difícil, mas fundamental, aprender a soltar o controle, entregar os resultados. O medo adora achar que a gente controla tudo. É a ilusão de controle. Isso. Soltar essa ilusão, confiando que tem algo maior cuidando, é um antídoto poderoso para o medo. A fé, nesse sentido, não é pensamento positivo, é confiança construída na experiência de viver o programa e ver que, nossa, funciona. E essa fé não é só interna, né? A meditação liga ela direto à aplicação dos princípios espirituais no cotidiano. Diz que viver esses princípios elimina o medo. Como assim? Como ser honesto, humilde, ter compaixão? Como isso combate o medo na prática? Combate porque os princípios são a fé se tornando ação. É a crença virando comportamento no mundo real. A meditação dá o exemplo claro. Se eu trato os outros de forma justa, com respeito, eu não preciso ter tanto medo de como vou ser tratado, né? Se eu pratico amor, compaixão, paciência, eu crio relações mais seguras, com menos conflito. Menos gatilhos para o medo. Na mentira. A humildade do 7º liberta do medo de não ser bom bastante porque a gente se aceita como é. A coragem que a gente precisa para vários passos, mas que a gente pede no 11, nos ajuda a agir apesar do medo. O serviço, do 12, tira a gente daquela ruminação medrosa sobre nós mesmos. Viver esses princípios cria uma integridade interna. Quando o que a gente faz está alinhado com o que a gente acredita, a ansiedade e o medo diminuem muito. A espiritualidade NA é prática, é ação, como diz o Viver Limpo. A meditação termina de um jeito bem otimista. Podemos caminhar com fé e não com medo. É uma promessa forte. Mas sendo realista, a recuperação tem altos e baixos, né? O medo não desaparece para sempre, imagino. Ele pode voltar. Ah, com certeza. O medo faz parte de ser humano. A adição só amplifica e distorce ele. O livro Viver Limpo mesmo fala das crises emocionais, espirituais, da complacência, momentos em que o medo pode voltar com força. Então, a reflexão que fica talvez não seja se a fé elimina totalmente o medo. Acho que isso nem é possível. É uma emoção básica. Faz sentido. A questão talvez seja outra. Como a fé e as ferramentas de NA nos ajudam a atravessar o medo sem voltar para as drogas? Como a prática contínua dos princípios, a conexão com a Irmandade, a confiança no poder superior, como tudo isso nos ajuda a distinguir entre o medo útil, que protege a gente, e aquele medo doentio, paralisante, que é sintoma da adição. Será que a fé não é a ausência do medo, mas sim a coragem e a sabedoria para lidar com ele de um jeito novo? É uma pergunta que acompanha a gente na recuperação, eu acho. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.